Olá, eu estou atrasada, mas entrei, um minutinho de atraso. Estamos aguardando aqui o pessoal entrar. E hoje a nossa live... Opa, a Débora entrou, dando tchauzinho para a Débora. Olá, Débora, tudo bem? Aguardando aqui o pessoal se conectar. Oi, Charline, que bom te ver. Muito bom, vamos entrando. A gente atrasou um minutinho, né? E agora eu quero aqui comentar. A Débora veio de uma viagem, né? Quase que não consegue se conectar com a gente, né? Então, vamos lá. A Natália. Oi, tá boa, Natália? Que bom que você entrou. Só vamos aguardar alguns minutinhos para a gente poder aguardar o pessoal entrando, né? Bom, como essa live vai ficar gravada, saudade de você também, Charline. Como vai ficar gravada a live, então assim, eu já quero fazer uma pequena introdução, porque certamente vai ter pessoas que vão entrar aqui e que não nos conhecem ainda, porque alguns são meus convidados, outros são convidados da Débora e outros porque a gente colocou a divulgação nas redes, então pode acontecer algumas pessoas novas entrarem e a gente então quer se apresentar um pouquinho. Eu sou Yolanda Hollander e estou convidando Débora Williams Campassos, que é psicóloga. Nós fazemos uma parceria já há mais de 5 anos no atendimento a pessoas com situação de acúmulo ou afetadas pela desorganização crônica, tá? Então, assim, a gente tem nessa parceria muito interessante, porque a gente troca muitas ideias e muitas experiências também, né? Tem uma pessoa que entrou, a Iga, né? Que bom, Iga, que bom que você está aqui. Olá. Então, vamos ver, tá? Dando início, o pessoal vai chegando e o pessoal vai conseguindo entender do que nós estamos falando. Então, a live de hoje será sobre tempo e apego, né? E desde que a gente começou a fazer a divulgação da live, tá? Desde sexta-feira passada, tá? A bola da vez tem sido o tempo, né? Então, o tempo, ele rege a gente o tempo inteiro. Tanto assim que a Débora depois ela pode contar um pouquinho para entrar. Aliás, eu já vou convidá-la para entrar, né? E para ela poder estar falando conosco já, tá? Então, deixa eu convidá-la. E ela pode contar um pouquinho, né, porque ela veio de uma viagem, aliás, já está no meio do caminho, né, justamente porque o tempo, ele nos prepara. Oi, tá boa? Conta um pouquinho aí da sua aventura enquanto o pessoal chega. Bom, pessoal, eu fui pega por Cronos. Na verdade, eu estava vindo do Paraná de carro e programado, tudo planejado, direitinho como devo fazer. E por N motivos atrasou 1h30. Eu tive que parar, eu estou na Tox Talk. O pessoal não pode ver que eu estou sem máscara, eu estou olhando para uma parede para poder fazer essa live aqui com vocês, né? Então a gente faz tudo certinho, mas às vezes a gente tem que lidar com os imprevistos. Mas espero poder contribuir com vocês com essa reflexão que a gente vai começar daqui a pouquinho, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com o som um pouquinho baixo aqui. Yolanda, dá para me ouvir bem? Eu estou te ouvindo, ele deu uma picotada agora há pouquinho, mas eu estou te ouvindo bem, tá? A imagem está um pouquinho embaçadinha, mas te vejo perfeitamente, sem problema nenhum, tá? Então é o que eu consegui. Então, você me pediu, Débora, eu estou tentando te mandar alguma coisa, eu estou conectada no celular. Já conseguiu? Ah, que bom, maravilha, né? Bom, então assim, a gente, é bom que tudo tem um plano B, né? E se o plano B não der certo, o plano C também. Bom, então como eu estava dizendo, tá? Bom, também é possível, né? Eu nunca tive essa experiência, né? Porque assim, eu aqui armo o circo, né? Eu deixo o computador como uma referência, aqui o meu guia para poder também me controlar no tempo, o meu chazinho, aliás, vocês já estão aí com o chazinho, eu tô com o meu aqui. Você está tomando o seu, Débora? Não, tá fechado o chá. Na área de chá vai estar fechado. Ah, tá. Bom, então vamos lá. Então, assim, como eu estava falando do tempo, tá? E a gente fez uma pesquisa onde nós perguntamos se alguém, em algum momento, se sentiu pressionado pelo tempo.
E as respostas foram sim, em 100% delas. Tá? Então significa que realmente ele é o Senhor, né, que nos acompanha a vida inteira. E, bom, então eu quero começar com um texto que eu gosto muito, que é do livro Eclesiastes, e diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu acho esse texto assim fantástico, né? E nós vivemos esses momentos sempre, tá? Em várias fases da nossa vida. Então a gente pode dizer que a gente é regido pelo tempo de duas formas, tá? E desde pequenos, né? Assim, o tempo biológico, que faz com que a gente lembre, né? Que tenha o corpo, ele manifesta isso, a fome, né? A hora de dormir, a hora de acordar, e o tempo cronológico, que é aquele tempo marcado pelo relógio e que marca todas as atividades que a gente faz durante o período. Tá? Então, Débora, a gente pode dizer então que nós somos regidos por dois tempos, é isso? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que o tempo que todo mundo está muito acostumado, principalmente nos dias de hoje, é o tempo de Cronos, né? Que é da mitologia grega, né? Cronos é um deus. E esse a gente conhece, porque tem a ver mais com o tempo cronológico, um tempo linear, de passado, presente, futuro, de horas, de meses. É como a gente organiza o tempo, né? Cronos é um deus que tudo devora. E ele é isso desde a sua história, né? Cronos tinha uma lenda que dizia que Cronos seria derrotado por um de seus filhos. Então, toda vez que nascia um de seus filhos, ele acabava engolindo esse filho. E Cronos é pai, eu não vou lembrar agora todos, sem a minha colinha, sem a minha lembrança. Deixa eu falar para você aqui, Débora. Não sei se o microfone está um pouquinho longe, às vezes falha na hora que você fala. Não sei se o pessoal até pode escrever para a gente se está realmente com dificuldade para ouvir, tá? Então, dá uma acertada aí no som, por favor. Tá. Assim melhorou? Fala um pouquinho para eu poder. Tá, assim, não senti muita diferença, mas talvez melhore. Vamos lá, continua. Senão eu vou ficar com a cara colada no celular, né? Então eu já estou Tá. bem perto. Não, você tá com fone de ouvido, não? Não, estou sem fone, estou aqui realmente Ah, numa ok. Não, tudo bem. Então tá bom, pode falar. Então, Cronos, ele tem uma história que ele ia ser devorado por um de seus filhos. E Cronos é pai de grandes deuses, que nem Hera, que nem Deméter, que nem Zeus, né, que é o filho mais novo. E ele sempre, quando nasceu o filho dele, depois de devorar. Zeus, que era o filho mais novo, a esposa de Cronos, resolve fazer o seguinte, enganar Cronos. Ele, em vez de dar o filho para ele devorar, ele dá um pano enrolado. E assim Zeus consegue sobreviver. Quando ele faz isso, Zeus consegue dar uma poção mágica para que todos os filhos, esses grandes deuses que a gente conhece na mitologia grega, pudessem voltar à vida. Tá? Então, Cronos é essa característica bem marcante de um deus que tudo que devora. Né? Eu realmente hoje vi ele nas minhas costas, tentando chegar a tempo em casa para poder fazer a live, sofrendo horrores, ansiosa, tomando cuidado com uma estrada molhada, perigosa, né? Tendo que chegar e assim, estou aqui tentando que lidar com ele. Eu falei, acho que ele queria, quando eu ia falar do filho dele, né, do filho de Zeus, na verdade, de Kairos, eu acho que ele ficou meio enciumado, então ele resolveu me pegar uma pedra sim. e vencer aqui na marra, tá? Então, a gente se lembra desse. Esse é bem conhecido. Todo mundo conhece o tempo cronológico, o tempo que tudo destrói, que é implacável, que tudo devora. Agora, um deus menos esquecido, mais esquecido, na verdade, é Kairos. Kairos é o filho de Zeus, né? Ele é filho de Zeus com uma deusa da fortuna, que é deusa Tique, acho que é o nome dela. E é uma da boa sorte, da fortuna. Zeus tem vários e vários filhos. Né? Na mitologia grega tem muitos filhos, e muitos filhos de deuses, semideuses, enfim. Então, Kairos, ele é representado como um ser humano que fica despido, sem roupa, e que a única coisa que ele tem é um pequeno tufo de cabelo, assim. E que ele é tão rápido, que às vezes a gente quase nem vê, né?
ele pode ser pego só por uma fração de instante. Só se você pegar naquele topete, você segura a Kairos. Então, ele traz uma outra característica de um tempo fugidio, um tempo rápido, um tempo instantâneo, mais ligado à boa sorte, ao tempo certo. Então, você está falando de dois tempos. Um tempo que tem a ver com quantidade, que é o tempo Cronos, e um tempo Kairos, que tem a ver com a qualidade. E esse Kairos anda meio esquecido, né? E por isso que eu estou trazendo ele para cá. Às vezes a gente fica tão ocupado em atender todas as demandas de Cronos que a gente esquece de ter qualidade na vida, qualidade na sua vivência, né? As coisas ficam muito sem sentido. E aí hoje a gente vai falar um pouco disso, né? Começar a falar sobre isso para entender um pouco o apego, depois a vida, enfim. Então eu já até me vi aqui no Kairos aqui. Aqui dentro de casa é o cronológico sempre, porque eu estou sempre com o meu timerzinho funcionando, é 30 minutos, ele apita, eu já vou correndo fazer outra tarefa, enfim. Mas quando eu saio para passear com o meu cachorrinho, tá? Aí eu entro no tempo Kairos, pelo que eu estou entendendo que você está me explicando, tá? Porque eu observo os pássaros, então eu faço o mesmo caminho quase sempre, né? Porque é uma volta do quarteirão. Eu não posso ir para muito mais longe. Claro que eu estou passando pela mesma paisagem, mas cada dia eu encontro algo diferente. É um cantar de pássaro, é uma flor que se abriu. Então, assim, é o momento mesmo. Então, eu vivencio muito esse momento. Então, é onde, assim, vem, assim, a minha tranquilidade e me inspira para poder continuar o tempo cronológico. É isso, Débora? Estou no caminho certo? O Kairos está dentro do Cronos, não tem como, a gente tem sempre Cronos. Mas Kairos é essa possibilidade de estar presente, de estar vendo as coisas com sua intensidade. E aí a noção do tempo se perde. Às vezes a gente pode ficar tão contemplativo ou tão meditativo que perde toda a noção do tempo passando, né? Mas é um momento muito especial, onde tudo faz sentido. Eu acho que esse tempo ele dá sentido para a vida, né? Kairos também tem a ver com a religiosidade, tem uma outra interpretação que eu não vou entrar agora, mas ele faz que tenha sentido, a vida tenha sentido. Falando em vida, né? Posso começar então, assim, a da vida, né? Então, vamos ver. Então, esse tempo Kairos, esse tempo cronológico, se desde a infância ele nos acompanha, então, durante as fases da nossa vida, como é que é isso? Então, vamos lá. Se a gente pensar na nossa vida, pensar que a espécime humana ela tem uma longevidade, ou seja, um potencial de viver, hoje se considera 120 anos, tá? A mulher mais longeva é uma francesa que viveu 122 anos. Então, cada espécime tem um tempo de vida. Um ratinho vive uns 3 anos. Um cachorro, uns 14, 15 anos. Se for maior, talvez um pouco menos. Menor, um pouquinho mais. Né? Um elefante vai viver mais tempo, não sei se é 70, 80. O ser humano tem 120 anos. Significa que ele vai viver 120 anos? Não. Significa que esse é o potencial que a espécime lhe dá, né? Talvez um pouquinho mais, enfim. Mas vai depender muito da qualidade de vida que ele tem. E aí a vida tem algumas fases que são marcadas pelo desenvolvimento, aí que vai desde biológico, né, algumas coisas, maturação do nosso organismo e experiências de vida. Quando você pensa na infância, a primeira infância de 0 a 7, você está desenvolvendo os elementos básicos da sobrevivência, a capacidade de fala, o caminhar, o aprender a se comunicar. As pessoas já estão ficando alfabetizadas nessa época. Então, é uma fase de muita transformação, né? Um bebê de 3 meses, depois de 6 meses já está completamente diferente, depois de 1 ano. É uma fase que o cérebro está sendo formado e é uma fase que você está experimentando a vida. E nesse momento, você não tem percepção do tempo, né? Do tempo cronológico, pelo menos. Ver uma criança brincar é uma coisa muito bonita, porque eles ficam tão entretidos que o mundo para, né? Eles estão completamente... Você sabe que você me fez lembrar agora, tá, de uma fase, né, de criança, eu tinha o quê, os 6 anos, mais ou menos, noção nenhuma de tempo, né, só assim, a hora para a escola, hora para jantar, hora de ir para a cama, e lembro que, nossa, agora eu tô lá no dinossauro, né, tinha uma propaganda dos cobertores Paraíba, tá, e que tinha um jingle, era mais 9 horas da noite, tá, então eu vim aqui, já é hora de dormir, não espere mamãe dar, um bom sono para você e um alegre despertar. Bom, minha avó, com um chinelo na mão, ela vinha, né, e dizia assim, não, agora é hora de dormir, vocês vão para a cama. Sabe, muito interessante isso. Então já tinha um tempo certo para as coisas, né? Mas a criança vive essa presença, e na verdade dá bastante saudade dessa fase da nossa vida.
Aí você começa a adolescência e entra muitas crises, você tem que aprender a lidar com o social, você tem que lidar com a sua sensibilidade, com o seu corpo, né? Começo de carreira, então você tem algumas crises. E o tempo, para alguns, é bem claro. Não, eu tenho tanto tempo para escolher a profissão, a faculdade. Outros, não, eu não quero nem tocar nesse assunto, eu não estou pronto, né? A família começa a ficar ansiosa. Então, essa fase que vai até lá aos 20, 21 anos, essa primeira Sim. fase, né? Da adolescência e começo da vida adulta. O adulto já é um outro desafio, né? Ele tem que educar filhos, ele tem família para formar, ele tem que ter o seu patrimônio, então é uma fase que quase implacável. A vida é muito corrida, tem que ser muito eficaz, muito eficiente. O tempo para Kairos nesse tempo é meio pequenininho, às vezes só um pequeno espaço, né? Porque a vida exige muita coisa, é bem complicado. Depois de uma vida adulta, você começa a entrar na envelhecência, você está falando faixa dos 50, 55. Envelhecência como adolescência é uma fase de transição, né? Envelhecência é fase de Sim. transição para o envelhecimento. E aí começam os questionamentos profundos, né? Bom, peraí, eu estou fazendo tudo o que eu quis fazer na vida, eu estou envelhecendo, estou chegando mais para o final. Eu estou num relacionamento bom, eu tenho dinheiro para o resto da minha vida, então, assim, existem outras questões que vão trazer angústias e às vezes, a urgência de tempo, a sensação de tempo. Eu represento muito essa fase como outono. Você ainda tem muitas folhas, mas você percebe claramente que as folhas estão caindo. E que o futuro é ficar com pouquinha folha, né? Então é o cabelo que começa a ficar branco, é o óculos que precisa aos 40. Essa é uma fase que você começa a ter transição. Até chegar no nosso país, o envelhecimento é considerado a partir de 60 anos, no nosso país 65, onde você já está numa terceira fase, né? Se eu falar, primeira fase do início aos 20, depois até a fase adulta e agora no envelhecimento, uma terceira fase, que hoje ele é uma fase longa, né? Você tem a previsão de vida é de 60, 70, 80, 90. E aí você fala, bom, o que eu faço com o meu tempo? Né? Bom, se você conseguir fazer as outras fases bem feitas, você provavelmente tem uma estabilidade que lhe permite ter mais espaço para Kairos. Às vezes as pessoas só olham de uma forma muito negativa e pejorativa o envelhecimento porque está perdendo muita coisa. Mas você também está ganhando coisas. Você está ganhando... A experiência, né? E o tempo livre para poder aproveitar melhor. O tempo né? livre, né? O tempo para poder dar sentido. Porque Kairos é qualidade de vida, é sentido para a vida. Às vezes você não precisa ter uma vida muito longa, mas a vida tem que ter sentido, né? Senão fica muito estranho. Tem uma frase... mas assim... Sim, pode falar uma frase. Tem uma frase que as pessoas usam em várias idades, eu tenho ouvido falar, e é uma frase que tem me dado um certo arrepio. Que elas falam assim, no meu tempo não era assim. Eu fico falando, gente, eu não sou um dinossauro extinto, né? O meu tempo é a minha vida toda. Eu tenho a vida toda. Quando eu estou viva é meu tempo. Então, assim, talvez a frase tenha incompleta. Assim, quando eu era adolescente, era assim. Mas no Você meu situa, tempo... né, uma fase da vida, lógico, né? Porque no meu tempo é complicado, meu tempo pode ser ontem, né? Meu tempo pode ser lá, de pequenininha, como lembrei agora dessa propaganda aí dos cobertores Paraíba, né? Então, assim, realmente, mas eu não sei se a sociedade é preconceituosa e normalmente ela encara, assim, a pessoa acima de 60 como uma pessoa que já não tem mais nada para contribuir, pelo contrário, né? Eu acho que cada vez mais os longevos estão se preocupando em estar acompanhando, se atualizando, né? Não é verdade, Débora? Sim, é um engodo, né? A gente tem uma imagem muito preconceituosa mesmo. Existe até um preconceito chamado idadismo, que é um preconceito de qualidade. Preconceito é quando você coloca todo mundo... Você falou? Idadismo? De idade? Idadismo. Uhum. E é um preconceito muito invisível, porque a gente fala sobre o preconceito racial, né, gênero, mas e por idade, esse preconceito por idade? Porque você julga que todo mundo vai envelhecer do mesmo jeito, e não vai. A velhice é a fase onde a gente é mais variado, depende muito da sua vida, né? E tem coisa... Em que momento, Débora, que as pessoas elas começam a ter um relacionamento com os objetos, né? Que esses objetos começam a influenciar na vida delas, esse apego, como é que é isso? Nas fases da deixa vida. Eu falar um pouquinho, deixa eu falar só um pouquinho antes. A vida é marcada por conquistas, por realizações. Mas a gente é ensinado a valorizar
os objetos materiais, a vida toda, né? Eu tenho uma briga eterna com lembrancinha de festa infantil. Porque a criança já tem uma overdose de doce, de açúcar, de brinquedo, de comida, e ainda leva um balde de doce para casa, né? E essa coisa de lembrancinha para tudo. Eu não sei se você tem visto, Yolanda. Você vai para qualquer congresso, curso, tem que doar alguma coisa, tem que ter um brinde no final, tem que ter um livro. Sim. Gente, o conhecimento não é suficiente. Não, até pode ter um brinde, mas desde que seja útil, né, para aquele momento, e não comida, nem alguma coisa que, sim, que você fala, bom, vou fazer o que com isso aqui, né, e acaba não jogando fora ou não se desfazendo porque tem pena, né, porque, eu ganhei, era da festa de aniversário, porque o que você faz com uma foto num ímã para geladeira? Né? Se for assim, você vai encher a geladeira de fotos com ímãs, né? Ok, pode até ficar bonitinho e decorado, mas, né? De repente não tem muito sentido. Mas e aí todas as experiências marcantes da vida tem que ter lembrança. Casamento, nascimento, todos esses grandes momentos você tem que ser marcado, né? É ensinado que a gente tem que ter lembrança. Aí você vai pro show e você não consegue se desfazer do ingresso, né? Porque o ingresso lembra do show, né? E assim vai começando. Aquela roupa me lembra tal pessoa. Aquele objeto, ele faz eu lembrar da época que eu fazia aquilo lá, né? E aí as coisas vão transferindo. Mas antes de entrar um pouquinho na parte do objeto, Yolanda, eu queria falar um pouquinho. Que a questão do objeto, ele complica, porque da mesma forma que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar as fases da vida, as mudanças da fase da vida, ou tudo que tem de bom e ruim, né? Todas as fases da vida têm coisas boas e ruins. Sim. Elas acabam tentando fixar uma fase. E aí, por exemplo, você tenta não amadurecer ou você tenta fixar. Eu conheço adultos que você olha e parece um jovem de república da faculdade, de 22 anos. Né? Ou adolescentes que estão infantilizados. Ou pessoas que já estão numa maturidade e querem usar a roupa que a filha tem, que é uma filha de 25 anos. Né? Então, assim, as pessoas às vezes não conseguem lidar com a mudança das fases da vida. E como Cronos, tenta controlar o tempo. E com isso, eles acabam, com isso, tentando segurar os objetos, para representar aquela fase. É como se pudesse, assim, segurar o tempo. É lógico que quando você tem uma obra, um artista, que deixa uma obra imortal, né? Você tem um Picasso, você tem um quem for, e toda a humanidade conhece aquela obra, você deixa essa pessoa imortalizada. Mas não é nos objetos do dia a dia que você vai deixar uma pessoa imortalizada. Né? A experiência da vida, ela tem um começo, meio e fim. Vai ficar um pouco da história e talvez a história se apague. Né? Quantas pessoas incríveis no mundo, a história a gente não tem mais acesso. E esse é um fato, nós somos seres finitos. Nós vamos ter um fim. E aí, essa tentativa desesperada de segurar o tempo, de segurar os objetos que marcaram o tempo, traz muita angústia, né? E muitos problemas. Sim. Eu estava conversando com uma senhora na praça que eu encontro, que ela tem um cachorrinho, ela também passeia, e ela recebe as minhas mensagens, né? Que ela está na minha lista de transmissão, e ela falou assim para mim, Yolanda, toda vez que eu te vejo, eu lembro da minha caixa que eu tenho lá de recordações, mas eu não consigo me desfazer. Você sabe que tem as lembranças do meu marido, tá? Que fui casada com ele aos 60 anos, tá? Essas lembranças já têm 70 anos de idade. Sabe? Eu falei, olha, mas se isso te faz bem, ok, é uma caixa que ocupa, não tem problema, né? Se, é assim, o que não pode é ocupar o apartamento inteiro, né? E aí que a gente percebe, por isso que a gente trabalha em dupla, né, Yolanda? Quando a gente vê uma desorganização bastante intensa, causada por, às vezes, apego, eu, como psicólogo, vejo o que na vida começou a parar de fluir, que a pessoa está tão apegada aos objetos. Uma pessoa geralmente consegue abrir mão deles. Algumas vezes apego geralmente tem a ver com segurança, tá? A gente se apega naquilo que dá segurança. Sim. Então a gente conhece pessoas que têm uma vida bastante acadêmica, então advogados, professores, que o grande apego são nos livros e materiais e coisas de produção escrita, né? Os jornais, enfim. Aí você tem, às vezes, uma pessoa que tem a se ver como um artista, e aí as suas obras, toda a sua história de obras, né? Ou a Pella, que tinha toda a sua carreira representada pelas suas roupas.
E aí você Sim, dá sim. que o apego é o medo de perder aquela história. O apego tem a ver com segurança de e se me faltar no futuro? E se eu não tiver? E se eu não tiver alegria? Então é melhor Hum. guardar aqueles momentos bons que eu tive na vida. E se não tiver amigos? É, Eu tenho que mas segurar. é uma espécie de chicote, né? Porque assim, as lembranças podem ser boas, mas elas vão lembrar de uma fase da sua vida que você já não vai conseguir voltar mais, né? E talvez hoje o momento não seja tão bom e isso vai te trazer mais sofrimento. Então, assim, esse equilíbrio, né? Assim, pode ter lembranças, mas assim, o exemplo por mim, porque assim, eu estou de mudança, tá? E tive que me desfazer, tenho que me desfazer de várias coisas, tá? Eu falei, gente, no meu coração fica aquilo que foi bom, tá? E coisas materiais, vou levar no coração, não adianta eu levar na mala que não vai caber, né? Então, mas isso é bastante delicado, é difícil as pessoas chegarem nesse ponto, né, de desprendimento, né, Débora? Ele é um processo, né? Às vezes a gente passa a vida inteira aprendendo isso. E eu acho que tem, né? Essa segurança de que nós vamos ser finitos, essa insegurança de que a gente é finito, de que a gente vai marcar algumas pessoas e talvez vai ser esquecido logo depois. Uhum. Essa tentativa de segurar esse tempo, e esse tempo, às vezes, transferido esse segurar para objetos. E quando a gente começar a aceitar que a vida ela pode ter sentido de outro jeito. Eu lembro uma história de eram parentes, eu acho que um era cunhado do outro, e eles tinham uma farmácia de manipulação, acho que antroposófica. E saiu no meio do curso, era o curso de metodologia, e um deles comenta de um pássaro que cantava muito bonito, sempre às 5 da tarde. E o dono da empresa falou assim, mas como assim? Que pássaro é esse, né? Ele está sempre lá na janela, você nunca viu? E ele falou, não, nunca vi, ele está sempre lá. E a gente começou a rir, falei, você estava muito ocupado vendo as planilhas financeiras e não teve tempo de ver um presente de Deus ou um momento Sim, mágico que a vida te dá, né? Então, assim, a vida vai ter momentos mágicos, depende da gente estar presente. E às vezes o Cronos, ele dificulta isso. A gente acaba não tendo tempo para viver a vida com significado, com sentido, né? Ter uma boa fortuna nesse sentido. Porque a vida, ela só precisa ter sentido, ela não precisa ser longa. Não precisa conseguir um monte de coisa, ela precisa fazer sentido. É isso que a gente carrega, né? Uma vida com sentido. Então o tempo Kairos precisa ser lembrado e trazido mais para perto. Né? perfeito, tá? Então, assim, bom, você já falou então da transitoriedade dos objetos na vida, né? Desde as Sim. experiências, as memórias, né? E como você pode controlar o Cronos. Você sabe que eu faço parte de um grupo, né? E lá eles estavam elegendo um nome para o grupo, tá? E aí como a gente estava com essa nossa live, né? E eu lendo sobre Cronos e Kairos, o que chamou a atenção quando eu coloquei assim, Kairos é o momento certo, né? Como o grupo é um grupo de desenvolvimento, foi eleito o nome do grupo. Eu fiquei super feliz, porque é exatamente aquilo assim, a gente esquece desses momentos que a gente precisa dar uma pausa, se desligar de tudo, de aparelhos eletrônicos, até de TV, né? Poder ler um livro de papel mesmo, porque agora tudo é ou no celular ou no Kindle, que não deixa de ser eletrônico, mas assim, se desligar um pouco, sentar numa praça, ouvir, reconhecer os pássaros, né? Isso é fantástico. A gente precisa mesmo disso, principalmente numa cidade grande como eu vivo, né? Então, super importante. O Kairos Agora me diga uma realmente coisa, fala. Kairos realmente? Não, pode falar, eu que te cortei. Ele tem, desculpa, gente, eu realmente estou sem fone, numa loja, aproveitando para não atrasar, É mas para foi o que eu pude. quem entrou agora, a Débora está no meio do caminho da estrada, porque ela não conseguiu chegar a tempo Estava em vindo São de Paulo. viagem Isso que de a Paraná. imagem está um pouquinho distorcida e o som está um pouco baixo. Mas ela cumpriu o tempo cronológico, que era O a gente se Cronos encontrar tentou agora me às 5 pegar, horas. mas eu consegui. Bom, Kairos significa presença, estar no presente. Na Gestalt a gente fala é o aqui e o agora. Fala em awareness, consciência do presente. E a Sim, consciência usa todos os órgãos dos sentidos, né? Sentir os cheiros, a audição, estar presente, sentir, olhar para dentro, sentir você. E às vezes a gente está tão fora da gente, que a gente não percebe
as coisas que realmente têm sentido. Entendi. E nessa fase, então, tá? Não, antes de eu pedir para você falar sobre algumas dicas, tá? Eu gostei, a gente colocou logo na nossa divulgação uma frase do Rubem Alves, que eu gostei muito e eu quero replicar novamente e para as pessoas que não conseguiram ler. Né? Ele diz o seguinte: o tempo pode ser medido com as batidas de um relógio ou pode ser medido com as batidas do coração. E é exatamente, acho que é esse o conceito, né? Cronos, o relógio, Kairos, o coração. E, bom, eu queria que você dissesse para a gente algumas pistas, né, de como que a gente pode lidar com esse tempo, Cronos e Kairos. Como é que a gente pode lidar com isso? Acho que a primeira coisa é quando a gente percebe que Cronos está fazendo mal para a gente. Tá? Quando a gente está no consultório psicológico, é bem visível. Né? A ansiedade é um dos sintomas bem claros, porque a gente fica o tempo todo tentando cumprir uma sensação de que algo ruim vai acontecer, que você não vai dar conta. Então, a ansiedade é uma coisa bem forte de que Cronos talvez esteja prejudicando. Outro é agitação. Eu sei, eu penso bastante no tempo Kairos, porque Cronos realmente é muito presente na minha vida. Teve fase que eu tinha taquicardia. Por tentar ficar acelerada para dar conta do meu dia. Minha agenda não era um dia, era um verdadeiro rally. Eu fazia um rally, e aí eu me obrigava a cumprir o rally. Né? E não era muito fácil, eu ficava literalmente taquicárdica. Então eu falei assim, não, alguma coisa está muito errada. Então, sintomas físicos, a gente sente, às vezes, essa taquicardia, essa ansiedade, ou não ter tempo para comer, né? As pessoas, às vezes, não têm tempo para comer, parar para comer é perda de tempo. Ou o sono, que começa a perder a qualidade do sono totalmente, né? Não consegue desligar. Não tem insônia à noite, porque a reunião foi até as 10 da noite, vai dormir, dorme um pouquinho, acorda e a cabeça fica mexendo. Então, assim, o excesso do cronológico que te descontrola, ele precisa ser atento. E a gente tem que tomar cuidado. Se não tiver ainda tão ruim, uma das coisas para equilibrar é exatamente temperar com Kairos. Você tem, como a Yolanda você disse, algum ritual, algum momento, alguns instantes, onde a gente volta calma, onde a gente sai um pouco de Cronos e entra em contato consigo mesmo. A meditação é um ótimo caminho, né? Tomar um chá, né? Cada um tem seu ritual, e é perceber, não, agora acelerei demais, eu tenho que tomar cuidado com essa aceleração. E eu tenho que ter espaço para as coisas terem sentido. Às vezes a pessoa vai da faculdade para o mestrado para o trabalho, e nem parou para pensar se aquilo lá realmente eu queria na vida. Então, assim, é importante você ter um momento que você respira, que você consegue entrar em contato com qualidade, né, o que faz sentido. E aí é contato consigo mesmo. Eu diria que hoje, né, na minha maturidade, eu consigo controlar bem essa questão do Cronos e o Kairos. Porque, assim, eu sou muito mais cronológica, isso acho que talvez seja questão de temperamento mesmo, tá? Como eu trabalho com organização, para mim é extremamente importante eu ter uma agenda, eu ter um planejamento, eu seguir um horário, tá? Então, para mim, isso, assim, é fundamental. Então, assim, eu fico ansiosa, assim, não porque... tá chegando o horário, que nem eu falei assim, eu dei um alô, falei, Débora, e aí, como é que você tá? Tô aqui. Eu falei, gente, acho que numa outra época da minha vida, eu ia ficar desesperada. Falei, meu Deus, ela não vai chegar. Por que eu vou ficar falando aqui sozinha na live? Mas, gente, tudo bem, se tiver que falar, eu converso com o pessoal vai perguntar, vou responder, sem problema. Então, assim, isso é bom, porque eu não tive a taquicardia que eu teria lá atrás, né? Isso eu digo uns 10 anos atrás, tá? Hoje já não mais, né? Então, assim, é importante mesmo esse equilíbrio, tá? A gente entender isso, né? Eu acho que é uma forma de a gente poder também se ajudar, não é isso? Eu acho que tinha uma visão antes que você tinha um tempo de se preparar, o tempo de trabalhar e o tempo de se aposentar. Hoje a vida é tão agitada e é tão incerta que eu acho que não dá para esperar, não. Só depois dos 60 anos eu vou descansar. Gente, as pessoas trabalham 14 horas por dia, 70 horas por semana. Se elas não souberem fazer férias, final de semana, intervalos durante o dia, na hora do café. Então, assim, na pandemia, é claro que as pessoas se bagunçaram inteira porque perderam as marcações do tempo e aí misturou tudo e estão perdendo esse contato, né?
As relações humanas, eu não sei se vocês tiveram essa vivência, eu me dei conta que eu não pegava o telefone e ligava para o meu irmão, porque eu não podia fazer isso. Não sei por que eu não podia. Por que eu não posso ligar para uma amiga e perder 10 minutos um dia, para realmente pôr o assunto em dia? Né? Mostrar que eu me importo, dar um afeto ao outro. Então, o que realmente importa? E às vezes é falar assim, ok, o cronos tem que ser respeitado, a gente tem sempre um relógio, mas a vida precisa ter sentido. A gente tem que tomar cuidado para não desequilibrar isso, para não adoecer, né? Não ficar realmente com questões psicológicas mais graves. Então, uma coisa preventiva é convidar Kairos mais perto. Né? Lembre dele. Com certeza, né? Bom, a gente prometeu que seria 40 minutos de live, né? Eu queria dar, faltam uns 3, 4 minutinhos. Se quem está acompanhando a gente tem alguma pergunta que gostaria de fazer, né? Pode escrever aqui, eu passo para a Débora, enfim. E a gente também convida para que vocês visitem o nosso site, que é o desorganização.com.br. Lá vocês vão ter a forma como nós trabalhamos, as oficinas que nós damos também. A gente tem 4 oficinas, né, que a gente oferece. Tem também dicas, né, de como você descartar remédios, como você descartar eletrônicos e inservíveis, o que seja, tá? Além do blog, né, com algumas escritas da Débora e minha, tá? Visitem sim o nosso site que vocês podem estar conhecendo melhor o nosso trabalho, né? Débora, você quer fechar com alguma coisa? Porque acho que o pessoal aqui está um pouco tímido, ninguém está escrevendo, perguntando, mas quem tiver depois perguntas sobre o tema, pode mandar para a gente no, como é que chama aqui? Eu nunca esqueço, eu lembro do nome, no inbox, eu chamo inbox, mas na verdade é dentro do Instagram tem uma mensagem que as pessoas podem mandar, tá? E a gente responde para vocês, tá? Você quer encerrar então, Débora? Só lembrando que uma vida sem sentido às vezes não vale a pena. Então, busca o sentido em tudo que faça. Né? Por mais que a gente tenha desafios em cada fase da vida, por mais que a gente tenha que respeitar os limites do tempo, a vida tem que ter sentido. E busque eles, todos. Acho que seria isso. Muito bem, tá? Então a gente vai acabar se despedindo por aqui, tá? Muito obrigada para as pessoas que puderam estar acompanhando a gente e numa próxima live, né, que a gente vai fazer agora com um pouquinho mais de frequência, né, Débora? Vamos estar salvando também no YouTube. Aliás, Débora, uma novidade, eu acabei de criar hoje um canal do YouTube para o Desorganização. Tá? Então a gente vai estar lá colocando vídeos que a gente vai produzir sobre temas relacionados à nossa parceria, ao seu trabalho, ao meu trabalho, e a gente vai estar disponibilizando lá também, tá bom? Muito obrigada a todas. Sim, deixa eu só fazer o comentário da Rose. A Rose falou assim, precisamos aprender a dar sentido em tudo que fazemos. É isso mesmo, tá? Tudo precisa ter sentido, senão a nossa vida não tem propósito algum, não é mesmo? Tá? Um beijo, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Tchau, tchau.